Imagina descobrir que os contornos da personalidade humana, a raiz daquelas ansiedades mais profundas e até os nossos instintos primários começaram a ser programados meses antes do primeiro suspiro de vida. Nossa, é uma quebra de paradigma total, né? Porque a gente cresce com uma ideia muito fixa na cabeça. Exatamente. Para começar a nossa investigação de hoje, eu convido quem nos escuta a abandonar completamente aquela velha ideia de que o útero é só, sei lá, uma sala de espera biológica. Uma incubadora passiva. Isso, uma incubadora. E o material que a gente vai analisar hoje traz logo nas primeiras páginas uma metáfora visual muito sutil, mas muito poderosa para ilustrar isso. É uma ilustração feita com uma única linha contínua. Ah, sim, a linha preta sobre fundo branco. Exato. Ela desenha várias pessoas em diferentes estados, lendo, escrevendo, refletindo. Mas o ponto crucial ali não são as pessoas em si, é a linha que não se quebra. É uma representação visual perfeita, porque mostra que o desenvolvimento da nossa mente não tem um ponto de ruptura mágico. Não existe um botão de liga e desliga, um antes e depois absoluto ali no momento do parto. A construção de quem a gente é totalmente ininterrupta. E olha, essa continuidade é o cerne do problema que a gente vai enfrentar nesse nosso mergulho profundo. Porque, historicamente, a nossa sociedade sempre traçou uma linha divisória que é, no mínimo, muito conveniente. Como assim conveniente? É que, na visão clássica, no útero, a gente teria só um aglomerado de células em desenvolvimento físico, certo? E aí, fora dele, no momento mágico em que cortam o cordão umbilical, pum! Subitamente nasce um ser humano com uma mente operante. É como se o espírito descesse ali na hora. Pois é, e o que a nossa fonte principal, que é um artigo acadêmico super denso e provocativo do pesquisador Marcelo Barbosa Duarte, propõe é exatamente explodir essa linha divisória. E o artigo faz isso batendo de frente com uma das maiores questões filosóficas e biológicas da humanidade, né? Afinal de contas, quando nasce o eu? Quando que a consciência e o inconsciente começam a operar de verdade? E a resposta que o texto sugere é fascinante. A vida psíquica já é incrivelmente complexa no nascituro, ali mesmo, no escuro do ventre materno. Então, a nossa missão hoje é usar as lentes da neurociência contemporânea e, olha só, da psicanálise freudiana original para desconstruir essas narrativas mais romantizadas e pseudocientíficas sobre o desenvolvimento humano. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para a gente entender quando a mente começa, acho que a gente tem que olhar primeiro para o maquinário físico, para o hardware. Como é que a neurociência moderna descreve esse ambiente uterino? Porque não é um aquário silencioso, né? Nossa, longe disso. A visão clássica realmente tratava o feto como um organismo inerte, flutuando num estado de suspensão, quase anestésica. Só gastando energia metabólica ali. Só crescendo. Mas a neurociência contemporânea vira isso de cabeça para baixo. A gente está falando de um nascituro que possui um sistema nervoso central em pleno desenvolvimento. As sinapses estão se multiplicando numa velocidade assustadora. E já tem sensores ligados, certo? Todos eles têm receptores táteis espalhados pela pele, vias auditivas totalmente funcionais. Isso quer dizer que eles escutam os batimentos cardíacos da mãe. O fluxo sanguíneo também. Sim, o fluxo sanguíneo, as vozes externas filtradas ali pelo líquido amniótico, eles sentem odores, sentem sabores do que a mãe ingere e, um ponto crucial, eles reagem a picos de cortisol quando a mãe passa por algum estresse. Caramba! E toda essa avalanche de estímulos gera armazenamento de memória. Exato, uma memória rudimentar, mas é memória. Pensando nessa mecânica de estímulo e resposta, me vem uma analogia. Durante muito tempo, a gente tratou a gestação como se fosse uma tela de carregamento de videogame. Tipo aquela tela preta com o loading piscando? Exatamente essa, onde quem está jogando não tem controle nenhum, não tem ação nenhuma, só fica ali esperando o jogo de fato começar. E o nascimento seria o momento em que alguém aperta o botão Start. É uma visão bem passiva. Muito passiva. Mas lendo os dados neurológicos do artigo, eu fico com a impressão de que o nascituro se parece muito mais com um software de inteligência artificial numa fase de treinamento intensivo. Perfeito. É bem por aí mesmo. Porque ele já está processando um volume colossal de dados do ambiente, identificando padrões de som,
de química, testando reações motoras. É como se ele estivesse criando códigos complexos de sobrevivência muito antes de ser, digamos assim, lançado no mundo exterior. E o que eu acho brilhante nessa sua analogia da inteligência artificial é justamente focar no conceito de treinamento. Porque o feto não está ali deitado recebendo dados passivamente. Ele reage para modular o próprio conforto. Dá um exemplo prático disso. Bom, se tem um estímulo aversivo de uma pressão mecânica muito forte na barriga ou um som absurdamente estridente do lado de fora, o feto se movimenta, ele chuta, ele muda de posição para fugir desse desconforto. Para preservar um estado de calma. Isso, para preservar o que a gente pode chamar de um estado de prazer ou de equilíbrio homeostático. E o autor do artigo argumenta que, do ponto de vista biopsíquico, essa busca ativa por afastar o desconforto já configura a existência de um eu individualizado. Um eu no sentido de um indivíduo com vontades próprias. Sim, um ser que opera instintivamente no modo on, com uma agenda própria de sobrevivência. Mas vem cá, se os sensores, a audição, a pele e o processador principal, que é o cérebro, estão todos ligados, gravando e reagindo a esses dados, me surpreende muito que a academia ou a sociedade hesitem tanto em aceitar que tem uma mente ali. É uma resistência enorme. E o artigo sugere que a negação dessa atividade psíquica fetal tem raízes lá no dualismo de Descartes. Como é que uma ideia filosófica tão antiga ainda consegue ditar a forma como a gente olha para um ultrassom hoje em dia? Olha, o legado de Descartes é muito duradouro simplesmente porque ele é muito confortável para nós. O dualismo cartesiano separa de forma bem rígida a existência em duas substâncias. A gente tem a res extensa, que é a matéria, o corpo biológico, a carne. E do outro lado a gente tem a res cogitans, que é a mente, o espírito, o pensamento. Duas caixas totalmente separadas. Completamente. E a herança dessa separação é a crença de que a biologia pura e simples não é suficiente para gerar a humanidade. Entendi. Sendo montada na linha de produção, e que a mente, o espírito, só pode ser injetada nessa máquina através do convívio social, através da cultura humana, e isso só seria possível, claro, depois do parto. Ou seja, a gente como sociedade, de forma super arrogante, meio que reivindica o monopólio de criar a mente humana. Exatamente. Nós queremos ter o controle da patente. Mas aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo porque o texto entra num terreno que é bem espinhoso. Sim, o debate sobre as pseudociências. Pois é. O autor classifica essa visão romântica da simbiose total entre a mãe e o bebê no útero como uma postura pseudocientífica. Mas, e aqui entra o contraponto, dizer que essa conexão mística é uma invenção pseudocientífica não acaba invalidando a experiência visceral de milhões de mulheres. Mulheres que sentem de fato que elas e os bebês são um ser único. Exato. Como é que o autor separa essa biologia fria da experiência humana real e afetiva sem soar excessivamente insensível? Essa tensão é literalmente o coração metodológico do texto. E o que é fascinante aqui é entender que o ponto do autor não é invalidar o afeto, sabe? Ele não está atacando o amor materno ou a sensação psicológica que a mãe tem durante a gestação. A crítica dele é direcionada a outro alvo, então. O alvo é o método. A experiência subjetiva de fusão emocional da mãe é 100% válida no campo do afeto. O problema de verdade surge quando correntes teóricas e acadêmicas ignoram deliberadamente os dados empíricos. Os dados que provam a individualidade do feto. Sim, eles fecham os olhos para os batimentos cardíacos que são separados, para a dinâmica cerebral individual do feto, para as reações autônomas, e eles fazem isso só para impor uma doutrina de que objetivamente não existe um indivíduo separado ali. Ignorar a ciência para manter uma doutrina moral. Exato. A ciência de verdade propõe hipóteses e se corrige quando novos equipamentos, como um ultrassom mais moderno, mostram que tem atividade cerebral fetal. E a pseudociência? A pseudociência exige que a biologia se curve à moralidade dela. Ela sustenta essa fábula de um nascimento psicológico tardio só para não ter que lidar com uma coisa que incomoda muito. Que é a autonomia incontrolável de um feto. Perfeito. A ideia de que tem um serzinho ali que você não controla. Agora a ficha caiu. Entenda a diferença. A pseudociência, nesse caso da romantização da gestação, opera para manter uma ordem que deixa a gente confortável.
confortável e no comando. Porque se a gente admitir que o feto já é um eu com vontades próprias lá dentro, o útero deixa de ser aquele santuário pacífico, totalmente sob o controle da mãe e da sociedade, e passa a ser o palco de uma vida instintiva. Uma vida caótica sobre a qual a gente não tem domínio quase nenhum. É a perda do controle que assusta. E olha, o que eu achei mais chocante na nossa fonte de hoje é a origem acadêmica dessa negação. O autor aponta que quem mais lutou para manter essa visão higienizada do útero não foram só grupos religiosos ou místicos, foram teóricos de dentro da própria psicanálise. Pois é, o desvio metodológico pós-Freud é a grande ferida que esse artigo expõe. O autor direciona críticas muito contundentes a vertentes psicanalíticas que vieram depois do Freud. Ele cita nomes, né? Cita. Ele menciona figuras famosas como Melanie Klein, Margaret Mahler e com foco muito severo no Donald Winnicott. E qual foi o pecado deles, segundo o artigo? Na leitura do Duarte, esses teóricos diluíram o rigor investigativo original da psicanálise. Eles criaram narrativas de que o inconsciente e esse tal nascimento psicológico só dão as caras quando o bebê interage com o ambiente externo depois de nascer. Mas como que o Winnicott e essas correntes mudaram a prática clínica no dia a dia? Porque o artigo fala que a teoria se tornou uma, aspas aqui, pedagogia da moralização. Explica a mecânica disso para nossa audiência. Vamos lá. Na psicanálise original do Freud, o objetivo principal era investigar o inconsciente. Não importava o quão bizarro, obscuro ou antissocial esse inconsciente fosse. A ideia era entender a máquina. Sem julgar. Exato. Só que com a ascensão dessas correntes pós-freudianas, a psicanálise foi sendo suavemente adaptada para se adequar às expectativas de uma sociedade ocidental muito focada em produtividade, em adequação social. E como isso afeta a visão sobre o bebê? A mecânica dessa mudança aconteceu quando eles colocaram a figura materna e o ambiente pós-parto como os únicos responsáveis por moldar a psique da criança. Então tira a responsabilidade da biologia instintiva do feto. Tira tudo. Se o bebê nasce como uma lousa em branco psíquica e depois desenvolve algum distúrbio ou alguma angústia, a teoria passa a investigar imediatamente onde foi que a mãe errou, onde a mãe falhou em criar esse ambiente acolhedor. Nossa, é um peso gigantesco nas costas da mãe. Descomunal. Foi o Winnicott que introduziu aquele conceito famoso da mãe suficientemente boa. E com o tempo, a terapia deixou de ser investigação do abismo humano e se tornou uma ferramenta para ajustar as pessoas, ajustar os indivíduos aos moldes conservadores, padronizados, meio euro-americanos, visando criar, no fim das contas, cidadãos que fossem funcionais para a sociedade. É uma guinada absurda. Retomando aquela minha analogia do começo, é como se a psicanálise original do Freud fosse um microscópio poderosíssimo, um equipamento criado especificamente para investigar bactérias e abismos microscópicos assustadores. Uma ferramenta de exploração profunda. Exato. Mas aí, nas mãos dessas correntes que vieram depois, o microscópio foi simplesmente desligado e passou a ser usado como um peso de papel para segurar um manual de boas maneiras. Virou um guia passo a passo de como formatar um adulto produtivo. Nossa, essa imagem do peso de papel é perfeita. É exatamente isso que o texto denuncia. Mas isso levanta uma dúvida histórica que é essencial. Se o Freud foi tão distorcido assim pelos próprios sucessores, qual era, de fato, a visão original dele que causava tanto incômodo? Por que a teoria crua do Freud era tão insuportável para o establishment da época? Elaborou um conceito absolutamente brilhante sobre o porquê de nós resistirmos tanto à verdade. As tais das feridas narcísicas, certo? Isso. Ele argumentou que a humanidade tem uma dificuldade crônica, quase uma alergia, em aceitar descobertas científicas que causam essas feridas. São afrontas diretas ao nosso amor próprio como espécie. E ele lista 3 grandes golpes. Sim, ele delineia que historicamente a ciência desferiu 3 golpes devastadores na nossa presunção de sermos o topo e o centro de tudo. O mergulho profundo nessas 3 afrontas é o que realmente amarra todo o nosso entendimento sobre o cérebro fetal de hoje. Vamos passar por elas?
Qual foi a primeira grande pancada no ego humano? A primeira afronta foi a cosmológica, e ela veio pelas mãos do Copérnico. Lá na astronomia. Exato. Antes dele, o ser humano tinha a certeza absoluta e inabalável de que a Terra era o centro exato do universo. O Sol, os planetas, as estrelas, tudo girava em torno de nós. Era a nossa legitimação astronômica, né? Claro, era o universo dizendo que a gente era muito importante. Mas quando o Copérnico e depois o Galileu provaram matematicamente que nós somos só uma poeira cósmica orbitando uma estrela totalmente periférica, o impacto emocional na sociedade foi brutal. Eu lembro de ler que as pessoas se recusavam a olhar pelos telescópios. Se recusaram mesmo, porque a constatação de não sermos o centro da existência era muito aterrorizante para a época. Destruiu a ilusão de controle e importância no espaço. E aí, a segunda ferida desceu do espaço direto para o nosso quintal biológico, né? A afronta de Darwin. Exatamente. A ferida biológica. A sociedade vitoriana repousava no conforto daquele abismo intransponível entre os humanos racionais de um lado e as bestas selvagens do outro. Como se a gente fosse uma criança à parte. É curioso notar, e o texto ressalta muito isso, que crianças pequenas e até alguns povos nativos ancestrais não carregam essa presunção de superioridade. Verdade. Uma criança brinca com um cachorro tratando ele como um igual. Exatamente. É o adulto chamado civilizado que precisa construir essa barreira hierárquica para se sentir seguro. E o Darwin foi lá e pulverizou esse muro. Ele provou que somos frutos da mesma árvore evolutiva. Não somos uma criação separada, mágica e superior. Somos símios que aprenderam a usar ferramentas, basicamente. Sim, compartilhando equivalência estrutural e instintos bem básicos com outros animais. E a repulsa da sociedade frente a isso foi visceral. O ser humano ainda tentava se agarrar a um último reduto de controle. Sobrou um último refúgio. A gente pensava assim, tá bom, a gente veio dos macacos e mora num planeta qualquer no canto da galáxia. Mas pelo menos dentro da minha própria cabeça eu mando. Eu sou o senhor soberano das minhas vontades e da minha razão. E foi aí que o próprio Freud aplicou o golpe final. A terceira ferida. A psicológica. A afronta psicológica. E o Freud considerava essa afronta mais difícil de ser digerida de todas, porque ele descobriu o inconsciente. Ele provou que o eu não manda em nada, no fim das contas. Exato. O nosso ego, que é o nosso eu racional, aquele que acorda, pondera e toma decisões no dia a dia, ele não é o dono da própria casa. O Freud revelou que a psique abriga hóspedes desconhecidos e barulhentos. Aquelas pulsões que a gente não controla. Isso, nossas ações, nossos medos, nossos impulsos sexuais e agressivos, eles operam muitas vezes de forma totalmente autônoma, guiados por lógicas que a nossa mente consciente sequer consegue compreender na hora. Eu adoro a visão de que o consciente atua muitas vezes apenas como um assessor de imprensa, né? Ele fica ali tentando justificar depois as decisões que o inconsciente já tomou nos bastidores há muito tempo. É o trabalho ingrato do ego, tentar arrumar uma desculpa racional para um impulso primitivo. Isso é genial, mas ao mesmo tempo é muito apavorante. E para tentar visualizar a mecânica de como essa energia inconsciente opera, segundo Freud, o artigo menciona uma metáfora que eu achei incrível. Ele compara a nossa libido a um protozoário microscópico. Uma ameba. Isso, uma ameba. Lembrando que libido aqui não é só o desejo sexual adulto, mas é a energia vital mesmo, a força de conexão e sobrevivência de qualquer ser vivo. Exatamente, é energia pulsional primária. Pera, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso da teoria para algo mais palpável para quem nos escuta. O texto fala de amor objetal e de narcisismo primário. Numa explicação mais simples, pensando num bebê no útero, como seria a mecânica dessa ameba, desse protozoário atuando num feto? Tenta imaginar a energia se movendo. Tá, o amor objetal seria o feto esticando um braço dessa energia vital para fora, tipo prestando atenção na voz abafada da mãe, tentando se conectar ativamente com alguma coisa do mundo exterior. Isso mesmo. E o narcisismo primário seria, por exemplo, quando ocorre um barulho muito estrondoso do lado de fora e ele encolhe, retrai toda essa energia vital de volta para si mesmo,
se protegendo instintivamente no próprio isolamento e focando só no próprio corpo. Seria isso. Essa é uma visualização excelente. A ameba, ou esse protozoário do Freud, lança os seus pseudópodes, que são aquelas extensões temporárias do próprio corpo, em direção ao ambiente para se alimentar ou para interagir com algo. E no instante seguinte, se houver perigo, ela retrai tudo de volta para o núcleo. É um mecanismo de sobrevivência super puro. Totalmente. E o feto faz exatamente isso com a energia psíquica e a atenção dele. Quando ele direciona a atenção para o som constante dos batimentos cardíacos maternos ou para o prazer da ingestão de glicose, a energia flui para fora, rumo ao objeto. Que é o amor objetal. Isso. Mas quando ele sente dor, pressão, desconforto, ele retrai toda essa energia vital para o próprio corpo, voltando-se de forma exclusiva para a autopreservação. E essa é a raiz do narcisismo primário. É fascinante. E o ponto-chave do Freud é mostrar que essa dinâmica pulsional, essa capacidade sofisticada de investir energia no mundo e recolher de volta, é um maquinário rudimentar amoral. Amoral porque não tem certo e errado ali, tem vida ou morte. Perfeito. É um sistema que não depende de regras sociais, não depende de linguagem falada e muito menos de contato com a cultura externa para funcionar plenamente. Ele já opera no útero. Então olha só onde a gente chegou. A resistência moderna contra a ideia de que o feto já possui um eu ativo, que já processa dados, é no fundo a mesma resistência lá de trás, contra o telescópio do Copérnico e a evolução do Darwin. É o mesmo ego ferido. Mas rejeitamos a psicanálise freudiana pura e acabamos abraçando de braços abertos essas versões mais pedagógicas do Winnicott, porque assumir que o feto já tem um inconsciente operante é assumir a nossa total vulnerabilidade. É admitir que não controlamos quase nada da natureza humana. Exato. A gente prefere a ilusão romântica daquela sala de espera uterina, onde a mente só é ligada depois do parto, porque isso devolve para nós, como sociedade e como pais, a doce ilusão de estarmos no controle absoluto da arquitetura mental de um novo ser humano. A nossa arrogância humana necessita dessa ilusão de controle para conseguir dormir à noite. E fazer um balanço final de todas as evidências apresentadas no artigo do Duarte nos leva a uma constatação que é incontornável. Qual seria o veredito, então? A plataforma do nosso eu não surge de um estalo mágico. A consciência e principalmente o inconsciente são construções graduais, bioquímicas e biopsíquicas. Elas engrenam as suas primeiras e mais fundamentais marchas ainda ali no ambiente fluido do útero materno. E negar isso tem um custo alto? Muito alto. Insistir em negar essa realidade palpável só para proteger correntes teóricas focadas em pedagogia moral é literalmente dar as costas para a nossa própria evolução. É subestimar criticamente o quão complexo é o equipamento neural humano desde o princípio. Não dá mais para fechar os olhos para isso. Chegando aqui na linha de chegada da nossa investigação de hoje, a pergunta que a gente sempre precisa fazer para tentar aplicar isso na prática é: como que essa avalanche de informações afeta a vida de quem está ouvindo a gente agora? Muda a perspectiva que a pessoa tem de si mesma. Muito, porque se a gente absorve que o nosso eu nasce e começa a compilar dados meses antes do nosso próprio parto, a compreensão que nós temos sobre nós mesmos, enquanto adultos, precisa mudar de forma bem drástica. A gente deixa de ser aquela folha em branco. Exato. Pensa comigo. Se o nosso hardware neurológico já estava lá, no modo on, processando picos de cortisol materno, ritmos cardíacos acelerados e estresse físico no escurinho do útero, a forma como hoje a gente processa ansiedade no trânsito, ou os nossos pânicos inexplicáveis, ou aquela nossa necessidade compulsiva de controle. Tudo isso pode ter começado lá atrás. Exato. Pode ter alicerces construídos num ambiente escuro, onde a gente não tinha palavras para processar o que estava sentindo. Não tinha linguagem. Tinha só puro instinto de sobrevivência. E entender as nossas limitações, aceitar que nós somos, em grande parte, governados por esse inconsciente primitivo, é, de fato, o primeiríssimo passo para um autoconhecimento real. Um autoconhecimento que não seja calcado naquela arrogância de achar que somos máquinas perfeitamente racionais o tempo todo.
E sabe qual eu acho que é o ganho secundário desse autoconhecimento real que você mencionou? Qual? A compaixão. Nossa, sim. Com toda certeza. Porque quando a gente para de enxergar os nossos próprios traumas, as nossas neuroses, ou aqueles impulsos irracionais que dão vergonha, apenas como falhas morais de um adulto que não conseguiu ler o manual de conduta da sociedade, a gente passa a ver essas coisas pelo que elas realmente são. Que são lógicas primordiais de sobrevivência. Isso. Lógicas de um organismo biológico que está tentando lidar com o desconforto e com o medo desde que era só um aglomerado de nervos flutuando no ventre de alguém. Isso muda tudo. Muda o jogo inteiro. Tira o peso da culpa moral e coloca a biologia em perspectiva. E para encerrar esse nosso mergulho profundo de hoje, eu quero muito que a nossa audiência reflita sobre a verdadeira linha de início de toda a sua existência. Aquela mesma linha contínua do desenho do começo. Exatamente, a linha que não quebra. Se o maquinário essencial do nosso consciente e do nosso inconsciente já estava ligado a todo vapor lá no isolamento da vida intrauterina, codificando aquele ambiente puramente através da química e do instinto. O que sobrou daquilo na gente hoje, né? Essa é a reflexão. Quais dos nossos medos mais sombrios hoje em dia, ou até mesmo das alegrias instantâneas que a gente sente no meio de uma rua super movimentada, não passam no fundo de ecos silenciosos de uma época em que o nosso universo inteiro se resumia unicamente ao ritmo dos batimentos cardíacos de uma outra pessoa? Até a próxima!